Pessoal, estamos aqui para o primeiro episódio do Pode Já, o podcast que vai mostrar de Jaraguá do Sul para o mundo vários convidados com várias histórias ilustres aqui com a gente. Hoje a gente está aqui com o meu amigo e vereador Rodrigo Livramento. Então, Rodrigo, se apresenta para os nossos participantes aí do podcast. Eu tenho 27 anos, sou vereador em Jaraguá do Sul, ex-sócio do Thiago, vulgo você, e sou um cara que gosta de empreender, gosta de sonhar, procura fazer a sua parcela nesse mundo para uma política melhor, talvez um pouco idealista, utópica, sonhador, como alguns gostam de dizer, mas eu gosto disso, é importante sonhar. É muito importante sonhar. Eu também sou um sonhador, conheço o Rodrigo há mais de 6 anos, 7 anos. Provavelmente a gente se conheceu numa palestra do João Moedo aqui em Jaraguá. Infelizmente a gente não pode falar muito disso. Não é bom falar. Não é muito bom falar. O bom de podcast é que tudo vai ser editado, então essa parte vocês não vão ver. Vamos ver, vamos colocar então pra gente falar do João Moedo. Mas então, Rodrigo, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, brevemente, o que te fez entrar na política, como é que foi um pouco da tua juventude, quando que você sentiu que tinha que participar do meio político para mudar as coisas, quando você começou a sentir que tinha que ser um agente de mudança para as pessoas, mudança no teu ambiente, como é que foi isso para ti? Então, eu sempre tive a ideia que a vida é muito importante para a gente passar nesse plano e não fazer algo em prol da sociedade, não deixar a sua marca. Eu achava que a vida... Eu tinha consciência desde criança que não fazia sentido eu estar aqui nesse mundo e de repente eu vou embora e ninguém lembra de mim, eu não deixei nenhum legado ou coisa parecida. Eu sempre gostei desse negócio de voluntariado, de participar, de associativismo desde criança, né? Eu tinha a pretensão de ajudar a minha turma da escola, seja como líder de turma ou para conseguir melhorias e para reclamar com diretores, com os coordenadores da escola. Isso é política. Então eu sempre, desde que eu me conheço por gente, era político. Tu estudou em Jaraguá? Como é que foi essa história? Eu nasci em Floripa, vim para Jaraguá com 11 anos. A minha primeira lembrança política foi em Floripa. Eu devia ter 7 anos, foi na primeira eleição do Lula. Eu estava fazendo campanha pro Lula na época, gritando Lula presidente, Fernando Henrique na patente. Nossa Esse senhora. era o nosso mote de campanha. Sério? E era eu só e o meu melhor amigo, que eu arrastei junto comigo. Eu lembro de uma cena, a gente no centro da escola, gritando e, enfim, né, dois retardados fazendo isso. E aí, cara, é muito doido, né? Porque um moleque de 6 anos fazendo campanha política, entendendo a importância da política... É verdade, desde os 6 anos tu já se importava com política. Desde 6 anos. Com 6 anos eu não tinha aprendido nem a usar... Não, já tinha aprendido a usar algumas coisas, 6 anos, beleza, né? Mas não política, com certeza não tinha nenhuma noção do que era o meio político, quais eram as diferenças. Tu já sabia? Legislativo, executivo, sabia explicar? Não sabia. Não tinha ideia do que era isso. Mas eu sabia que política era importante. Eu sabia que na política passava muitas decisões e que a política influencia a vida de todo mundo, né? Você pode até não gostar da política, mas você vai ser influenciado e vai ser comandado por aqueles que gostam. Isso eu já tinha ciência. Isso tu já tinha ciência? Com certeza. Eu já sabia que a política era o meio onde se tomavam as grandes decisões para a vida em sociedade, para a vida de todo mundo. Veio para Jaraguá com quantos anos? Com 11 anos. 11? Eu vim para Jaraguá. Já? Né? E foi a minha primeira lembrança de atuação política, porque daí eu ganhei a incumbência de representar a classe como líder de turma na 4ª série, no Canguru. E aí nós tínhamos várias demandas, ter chocolate na cantina, pintar uma trave para jogar bola. Eu era fanático por futebol. E para mim era muito simples. Pô, o que custa a escola comprar uma tinta? Eu até sugeri na época. Não, a gente compra, nossos pais compram, a gente pinta. Dá um jeito, né? Quem quer faz acontecer. E a outra demanda era fazer armário, igual a gente via nos filmes americanos, tem aqueles armários para os filhos deixarem as mochilas pesadas. E aí fui para uma reunião, depois de várias, e numa dessas reuniões eu fui o primeiro líder de classe que teve as demandas atendidas, pelo menos no papel. A coordenadora me falou que a gente estava em época de férias e depois das férias as mudanças seriam executadas. E aí eu lembro de ter ido para a minha classe, para os meus amigos, alunos, e falar, olha, a gente conseguiu e tal, fui para a reunião e os caras nos prometeram que vão fazer. Então depois das férias as mudanças vão ser feitas. Mudanças simples, sabe? Pintar uma trave. Pintar uma trave no muro, fazer um armário para um orçamento que tem uma escola. Eu já tinha essa noção de orçamento e tal, não é nada, né? Escola particular, escola pública? Escola particular ainda. Escola particular. Pô, molezinha, atender. Fácil. Eu já entendia, né, o capitalismo que você já tem que tava atender diferente ali.
atender os anseios do seu consumidor, que é o público-alvo. E pra mim não era óbvio eles não atenderem, mas enfim, a política já me deu a minha primeira lição, que foi que passou as férias, a mudança não foi feita, eu saí da escola, a escola foi demolida, hoje não existe mais, e as mudanças nunca aconteceram. Não aconteceu? Não, então foi a primeira desilusão política. Tanto é que depois daí, na 4ª série, eu passei todo o ensino fundamental, todo o ensino médio, todo mundo me chamando de filho do Lula, filho do presidente, filho do José, enfim, nessa época eu já não era mais... amigo, não via mais o amigo, né? Eu não via mais o Lula com bons olhos, evidentemente. Depois, na verdade, muito antes, né? Quando eu via muito jornal com os meus pais, Jornal Nacional, e quando passou aquele esquema de mensalão, de dinheiro já na cueca... Conheceu o José Dirceu já naquela época? Ali já estava muito claro para qualquer um muito que quisesse antes ver das que tinha uma coisa muito errada, né? Empreiteiras. Então, as empreiteiras tu chegou a acompanhar todo o processo da Lava Jato? Acompanhei. Tu tava com quantos anos já na Lava Jato? Eu tava com uns 17, né? Porque a Lava Jato dura até hoje, né? Se tu assim, for, na teoria... Eles já apagaram a Lava Jato, mas isso tem muito a ver, vamos sair da pauta agora, mas às vezes as pessoas me cobram muito, né? A CPI da Samay, como é que anda e tal, não vai dar em nada. A Lava Jato tá durando mais de 10 anos. Né? A CPI da Samay tá no 2º ano. Eu gostaria também que a gente abre uma investigação, a gente tem os primeiros insights e no dia seguinte tá todo mundo preso. Ou a gente conseguiu devolver para os cofres públicos aquilo que foi roubado, ou as fraudes que aconteceram. Mas não é assim. Infelizmente o sistema não é assim. Só que desde aquela época eu já tinha entendido que tinha coisa errada e... Tu tinha ciência de que ia ser político? Desde os teus 10, 11, 12 anos? Não. O que tu queria ser? Eu queria ser... A minha primeira lembrança era de ser aquele cara que fica no caminhão de lixo coletando lixo nas ruas. É mesmo? Pra uma criança, a perspectiva de uma criança. Eu gostava de automóvel. Um caminhão era um automóvel bacana. E aí tu tinha que sair do lixeiro, pegar o lixo, jogar lá. Parecia uma coisa legal de se fazer. Mas é claro que eu não pensava que aquilo ali ia ser minha profissão. Mas era uma coisa que eu gostava. Eu vi o lixeiro ali do caminhão de lixo e falava, caramba, cara, esse cara faz uma coisa divertida. Olha o trabalho dele, ele conhece a cidade inteira, anda por todo lado, um trabalho livre, né? E tá certo, meu primeiro trabalho que eu queria era ser motorista de ônibus. Eu vi assim, cara, muito legal. Cara, olha o tamanho desse negócio, cara. Dirigir um ônibus deve ser muito maneiro, tu tem que parar pras pessoas. Deve ser muito legal. Aí, no fim, não dirigi ônibus, não tenho carteira pra eu também não virei. Não me realizei nesse desejo. Mas a minha primeira lembrança concreta disso foi pra ser advogado. Isso é muito claro, porque eu converso com uma menina que estava comigo até hoje, ela sabe falar essa história melhor do que eu. Tinha uma tarefa na escola que era você inventar um produto e tentar vender para a sala de aula. E você podia pegar um produto que era real, ou tu podia inventar que isso aqui era água com porção mágica que vai te dar força e músculos em 2 goles da água. E aí, como bom estudante que eu nunca fui, pelo menos não aqui no Brasil, tinha a tarefa de apresentar o produto para a turma. E eu deixei para a última hora, eu esqueci da tarefa. Meu pai estava me chamando para me levar para a escola, eu pedi mais 5 minutos, a gente já estava atrasado, porque naquele momento eu lembrei que tinha a atividade para ser levada para a sala, e para mim aquilo era importante. Então eu abri a geladeira, sabe quando tu abre a geladeira para pensar? E eu vi uma alface. Eu falei, poxa, mas eu não vou levar só uma alface. Alface não parece muito atrativo. Então eu peguei um pote de 2 litros de sorvete vazio, fui no quintal de casa, peguei uma pazinha, enchi de terra, coloquei a alface lá. Enquanto eu ia para casa, no carro, eu comecei a pensar o que eu ia vender, porque não era uma simples alface. Sei lá, não era alface, era uma rúcula, alguma coisa assim, como eu nunca comi os verdes. Depois então a gente vai falar dessa história de que tu não come salada. Então eu nem sei o que é. Não sabia na época e hoje não sei ainda. Nunca vamos saber. Eu fiquei pensando, cara, o que eu vou apresentar para essa galera? E aí cheguei na escola, comecei a ver os outros amigos apresentando, e quando eu cheguei lá na frente, eu improvisei. E foi talvez a maior improvisação da minha vida. Porque a minha improvisação foi tão boa, isso lá na 4ª série, que eles chamaram a coordenadora e a dona da escola para ver minha apresentação. E não só uma vez, como eu tive que repetir essa apresentação mais de uma vez para os outros poderem ver. E aí, naquela hora, todos os meus coleguinhas, aplaudiram de pé. Foi uma coisa, assim, fantástica, sensacional. E uma coisa totalmente no improviso. E aí o pessoal falava que daí eu iria ser advogado. Tanto é que eu fui pra universidade, né? Eu cursei Direito. Muita gente direito. acha que eu sou graduado em Direito, mas eu não sou. Eu parei no 9º semestre, mesmo criticando todo mundo que fazia a mesma coisa que eu acabei fazendo, porque eu perdi a vontade
de estudar, eu me vi sem propósito, eu não acredito mais na justiça brasileira, não acreditava, não me via feliz com aquilo que eu estava fazendo, para mim era uma grande perda de tempo. Ah, mas o currículo, tudo bem. Essa é uma outra discussão. Mas então, naquele momento, eu tomei a decisão e para mim estava muito claro que eu ia estudar direito para ser advogado ou para ser juiz. Né? Eu queria fazer justiça. E quando surgiu o momento assim que tu olhou para a conjuntura dos fatos, não quero ser advogado, já sabia que ia ser político, já estava pensando em ser vereador ou candidato a deputado, que tu também cogitou uma vez na tua... Tu não foi candidato a deputado, não lembro agora, ou tu foi? Não, eu pedi para que meu nome não fosse aprovado na convenção partidária, que é um momento obrigatório logo antes da campanha, precisa passar por convenção partidária, todo partido precisa passar. E aí naquele momento eu pedi para meu nome não ser aprovado, porque aqui no Brasil tem aquelas leis maravilhosas em termos de intenção e péssimas na prática, que impõem que 30% de um gênero precisa ser masculino ou feminino. Na prática é só uma cota feminina de participação de mulheres na política, e nós não tínhamos o número de mulheres suficiente, então uma pessoa precisaria ser cortada, e eu, por ser o mais jovem, acreditava que fazia mais sentido o meu nome ser cortado, porque eu teria outras oportunidades políticas mais adiante. Mas o fato é que eu tive um insight de participar da política no dia seguinte das eleições municipais de 2016, eu estava tão inconformado, revoltado com a baixa qualidade dos políticos, que eu, numa crise própria moral, entendia que não podia só criticar a falta de qualidade dos políticos e eu não fazer nada, senão eu estaria sendo um hipócrita. Se você critica algo, espera que algo mude e você não faz nada, você está sendo hipócrita porque você espera que outros façam por você aquilo que é seu dever, aquilo que você critica, aquilo que você diz que tem que ser feito. Então eu decidi entrar na política por causa disso, porque a política estava muito ruim, eu estava insatisfeito com a política, eu criticava muito a política, e se eu não mudasse, se eu não me propusesse a entrar nesse meio para mudar, eu estava sendo um hipócrita. Então eu decidi entrar na política não com a certeza que eu ia conseguir mudar a política, ou que a política poderia produzir de alguma forma algum fruto positivo com base na minha influência, mas com a convicção de que eu não fazer nada não ajudaria, porque você não pode fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes não fazendo nada diferente. Com certeza. Eu tinha uma convicção pessoal de que eu precisava dar a minha parcela de contribuição para um mundo melhor através de uma política melhor, que é o que eu sempre tanto cobrei e tanto acompanhei desde criança, como a gente já conversou. Show de bola. Então, nesse momento que você entrou na política, você entrou também para um partido diferenciado, para um partido que tem princípios e valores diferentes, que tenta entregar para a política um produto muito melhor do que o produto padrão da política, que é aquela política de acordos, aquela política da velha guarda que fica perseverando a vida toda na política, que coloca a família inteira. Como é que é esse projeto político que você entrou, falando brevemente sobre o assunto? Então, Thiago, eu entendia que a política poderia ser uma ferramenta de mudança na vida das pessoas em uma escala maior, porque a política concentra muito poder. E através do poder que você faz qualquer tipo de mudança. Você não pode pensar em fazer uma mudança na sua casa se você não tiver o poder de influenciar as coisas da sua casa. Você não pode fazer uma mudança no seu relacionamento se você não tiver o poder de mudar o seu relacionamento. E você não pode fazer uma mudança na sociedade se não pela política. A política é a ferramenta de mudanças na sociedade. Eu já entendia isso. O que eu não tinha entendido, o que eu não tinha encontrado até então, era uma ferramenta de mudança de poder na política que fosse minimamente limpa, que eu pudesse me sentir minimamente confortável, que eu não fosse olhar para o lado e tivesse alguém que eu não me sentiria confortável de me trazer para minha casa. Ora, se essa pessoa eu não convidaria para estar do meu lado, para minha casa, como é que eu vou ser parceiro dela de qualquer batalha política, social? Não posso. Então o Novo ele surgiu, é o primeiro partido político da sociedade brasileira que não foi nenhuma dissidência partidária, ou seja, não nasceu de outro partido ou alguma agremiação religiosa ou associação do gênero. Foram 181 pessoas de diferentes profissões, advogados, empregada doméstica, engenheiro, administrador, professor, que decidiram que era hora de tentar mudar a política brasileira. E sabe quando tu vai num lugar, tu olha pro olho das pessoas e fala, poxa, essa pessoa aqui tá com o mesmo intuito que eu? Foi quando eu senti, foi a mesma coisa que eu senti quando eu fui em uma primeira reunião do Partido Novo, lá em Floripa, que eu vi que tinham pessoas realmente que não eram da política, que queriam mudar porque não aguentavam mais. Onde que tu entrou no Partido Novo? Não foi em Jaraguá do Sul? Foi em Jaraguá, eu me filiei em Jaraguá, mas o primeiro evento que eu fui sobre política foi em Florianópolis. Fui numa reunião do Novo. Tu já era liberal naquele momento? Já tinha uma convicção do que era política para você e o que você defendia na política? A questão de princípios? Questão de, eu defendo a liberdade, já conheço Milton Friedman, já conheço que é menos impostos, mais dinheiro para a população, menos para o governo.
as coisas vão funcionar menos públicas e mais privadas? Qual que era a tua convicção naquele momento? Ainda não tinha toda essa expertise montada ali sobre o que era o aparato político para ti? Eu não sabia o que era Estado mínimo, eu não sabia o que era liberalismo, eu sabia o que eu não gostava. Eu não gostava de corrupção, eu não gostava de ineficiência, eu não gostava de burocracia, eu não gostava muito de impostos. Eu era um liberal, mas não me conhecia como liberal. Sim, não era tão idealista, não defendia tantas ideias, defendia o fim da podridão, né? O fim daquele negócio podre da política que não deveria existir. Que nem outros países desenvolvidos, entre aspas, hein? Que não tem essa questão política tão ligada à corrupção, tão ligada a favoritismo político, a indicação de amigos para trabalhos, indicação de amigos para estatais. Isso tu já era contra desde o início. Sim, essa coisa imoral que tem na política brasileira de políticos usarem a política para se enriquecer, para benefício pessoal, para projetos de poderes pessoais, esse apadrinhamento em estatais, eu sempre fui contra. Mas aquela coisa, eu nunca tive um mentor, alguém que fosse liberal ao meu lado para apontar o que são os autores liberais, o que é a tese liberal. E o Novo, na verdade, me deu esse ensinamento, porque desde a primeira apresentação, eles falavam da Margaret Thatcher, falavam do Milton Friedman, falavam de Mises. E aí você começa a entender Ronald Reagan, e aí você começa a entender, poxa, o que esses caras falam faz sentido. E aí eu comecei a me descobrir liberal e entrei de cabeça na política, porque eu fiquei muito entusiasmado com aquele grupo político que eu estava conhecendo, com o projeto do Novo. Me sentia que não apenas eu estava entusiasmado, mas eu sentia a minha responsabilidade perante ao projeto. Ora, se eu fiz parte, se eu estou filiado, então eu preciso fazer com que esse negócio dê certo. Eu rodava o estado só para ver outras apresentações do Partido Novo, de outras pessoas falando a mesma coisa, mas dando exemplos diferentes, para aperfeiçoar a minha apresentação que eu dava aqui em Jaraguá. Por que eu dava a apresentação? Porque eu era o mais entusiasmado. Eu fui o primeiro filiado ativo de Jaraguá, conversei com outras pessoas para começar a fazer reuniões do partido aqui na cidade. E aí começou tudo. Começamos com 4 filiados, terminamos o ano seguinte com 50 filiados. Eu tinha que explicar para os jornalistas políticos o que significava o Novo. Perfeito. O que significava o N, o O, o V, o O. Perfeito. Não, é o nome novo mesmo, não é uma sigla partidária. E todo mundo fazia chacota da minha cara. Falava, não, é muito utópico, a gente ouviu muito discurso bonito, mas Nova na política... ordem velha e opressora. Essa eu tirei agora, aqui, ó, rápido. Pode ser também. Momento conselho. Qual o conselho que você dá para quem está começando a querer se mostrar o para que veio o trabalho, para tentar entrar num futuro na política, ou tentar trabalhar com política Tentar trabalhar com política, que eu digo, não, mas tentar virar um político mesmo. Coisa dita essa parte. Eu acho que não tem um manual de operações, né? Acho que se tivesse eu não estaria aqui, porque eu fiz tudo aquilo que os políticos tradicionais não fazem, né? Ainda a política jaraguense é muito pautada em compra de voto, ainda é muito pautada em compra de favor, em promessas que são do executivo, quer resolver o problema da fila da saúde, para colocar meu filho na creche, que ele não tem uma vaga de creche. Mas se tem uma coisa que é básica, é você criar relacionamento com pessoas, relacionamento com atividade diferente. Eu acho que esse é o principal passo, é o primeiro passo, né? Você criar relacionamento e criar reputação. Eu adicionaria criar reputação, porque as pessoas vão te eleger, vão te escolher se você tiver uma boa reputação sobre aquele assunto. Eu tô tentando simplificar aqui, porque senão a gente vai entrar num campo de como faz para se eleger. Aí vai ser um outro podcast só para isso. Eu posso falar sobre isso porque eu já fiz algumas consultorias para eleger outras pessoas. Eu já fiz mais de 20 consultorias para eleger outros candidatos. Divulga agora pra gente um político que se elegeu da tua consultoria, que, vamos dizer, tua consultoria, tu não fez o cara se eleger, mas tu deu consultoria pra ele e ajudou o cara a se eleger. Quem que foi o cara? Olha, não, ou a cara, né? Tem muitas meninas aí também. Não foi consultoria, mas foi um trabalho dentro da minha agência. O Gilson Marques, deputado federal, ele começou muito cedo, lá em julho de 2017, a fazer a pré-campanha dele para deputado federal. Foi o primeiro deputado federal eleito pelo Novo de Santa Catarina. Hoje, ainda deputado federal, reeleito, com 90 mil votos, quase 90 mil votos. E eu tenho orgulho de dizer, cara, que eu ajudei o Gilson a se eleger. Foi um trabalho ousado, eu faria muita coisa diferente hoje do que fiz lá atrás, mas com certeza aquele grupo entusiasmado fez a coisa acontecer.
Não tenho dúvida que... Pergunta que não cala. Só ajudou até hoje o pessoal do Partido Novo ou já ajudou outros partidos e outras pessoas? Eu ajudei uma pessoa na pré-campanha que não se candidatou de outro partido que é liberal, tem os mesmos valores do Novo, mas eu nunca trabalhei para alguém que eu não acreditasse. Muito bom. E agora, bem direto assim, você acredita que tem lugar para gente boa nos outros partidos ou eles vão acabar se frustrando em algum momento? Como é que você vê esse trabalho das pessoas que não estão em um partido que lhes ajude, que tem princípios e valores concretos? Como é que funciona isso para ti? Existem pessoas boas em outros partidos, sem dúvida. Eu acho que é mais difícil achar, mas nem sempre eles se frustram. Às vezes eles se mudam por causa da política. O Novo, ele tem um benefício muito grande, que é o ambiente, ele muda o cidadão. Se você está numa prisão, mesmo você sendo uma pessoa de bem, a chance de você acabar se transformando mais próximo das pessoas que estão com você é muito maior. Se você vai para um convento, mesmo sendo ateu, a chance de você estar repetindo muitas práticas, mesmo não se convertendo naquele ambiente, é muito maior. E o Novo, por ter pessoas de fora da política, por ter 6 princípios e valores muito claros daquilo que o Novo defende, o Novo por ter filiados que precisam pagar a mensalidade para estar filiados, ao contrário dos outros partidos que recebem dinheiro público adoidado para isso, faz com que a gente tenha uma comunidade forte em torno de princípios liberais, valores éticos e aplicação na prática daquilo que a gente acredita que é um Estado menor, com menos interferência na vida das pessoas. E eu vi muita gente entrando na política que era da renovação, que era de fora da política e se convertendo em mais um político de carreira. Isso é muito triste, mas muita gente entra na política e acaba se perdendo no meio do caminho. Isso acontece mesmo, com bastante frequência. A gente vê agora pelo PL, né? A quantidade de pessoas que entraram ali no PL. Muita gente votou no PL porque era o partido do Bolsonaro, porque era o partido que estava dentro dos ideais do conservadorismo e entrar junto com o Bolsonaro ia fazer acontecer. Agora, na última votação do Senado para colocar o Zanin como advogado como juiz do Supremo Tribunal Federal, a maioria dos senadores que eram do PL votaram para colocar ele lá. E como é que você vê essas pessoas que são influenciadas? Como é que isso funciona um pouco ali dentro? Que você vê isso aqui na política da região, que você deve fazer alguns favores, que é natural da política, mas até que ponto que vai isso? Como é que funciona isso para ti? O que você acha desse cenário Lula, Zanin, STF? Falando bem breve sobre esse assunto. O que eu acho do Lula, Zanin e STF? É a institucionalização, é uma carta aberta dizendo que a gente não se importa com separação de poderes, a gente não se importa mais com impessoalidade, não se importa mais com o Estado democrático de direito que a gente conhece, que deveria ser um Estado separado. Estado é uma coisa, governo é outra. As coisas estão se confundindo. O governante... é aquela coisa, né? Luís XIV, o Estado sou eu. O Lula diz, o Estado sou eu faço o que eu quero. O Lula poderia ter indicado pessoas, advogados de renome, com maior graduação, que tivesse bom trato na justiça, mas não, ele escolheu o advogado pessoal dele. Não porque não existem mais advogados competentes no Brasil, mas porque ele queria mostrar para todo mundo que ele pode, que ele que ele faz acontecer, que ele manda, queiram as pessoas, gostem as pessoas ou não. Isso é o extrato da política brasileira, esse é o extrato mais nu e cru daquilo que se encontra a justiça no Brasil. Ou seja, nós não temos uma justiça de verdade. Aliás, a justiça é para os meus amigos. Todo o rigor da lei para os meus inimigos. Quando é para os meus amigos, a máxima interpretação e flexibilidade para a gente encaixar como a gente quer. É isso que a gente tem de sinal na política brasileira. Mas tu me perguntou uma outra coisa, né? Que foi com relação a como que funciona na prática isso quando a pessoa chega lá. E a verdade é que tem duas coisas que eu acho que influenciam uma pessoa a se perder na política. A primeira é, um político é muito solitário. O dia a dia da política é totalmente o oposto do que as pessoas imaginam. As pessoas acham que é estar com muitas pessoas, as pessoas acham que é estar falando com eleitores, mas a maioria dos políticos entram dentro de uma Assembleia Legislativa, de uma Câmara de Deputados ou numa Câmara de Vereadores, e o dia a dia da política é estar com os servidores da Câmara, estar com políticos que estão lá na Câmara, estar com o seu gabinete, estar com pessoas do seu partido. E essas pessoas querem o quê? Querem poder, o establishment. O modus operandi da política é isso. É o modus operandi que já está pensando na próxima eleição antes de entregar resultado.
e aí os atalhos surgem, os acordos acontecem e são normalizados. Então um vereador que chega lá, ele já tem cargos dentro da prefeitura, ele deve favores para a prefeitura, ele deve votações importantes para a prefeitura. Então essa quebra de separação de poderes que é tão criticada, né, entre Lula, STF, o que a gente está vendo tudo lá em Brasília, acontece a mesma coisa a nível municipal. Isso vai perpassando para nível estadual até chegar lá no nacional. Muitas pessoas acham que é só jogar uma bomba em Brasília e só assim que a gente vai resolver o problema. Mentira, não vai acontecer nada. Na verdade, o que vai acontecer é que nós vamos pagar a conta para reconstruir Brasília, para indenizar as mortes dos excelentíssimos nobres deputados que se consideram deuses, e vão surgir outras pessoas que vão fazer as mesmas práticas, porque o modelo, o extrato social, o extrato dos políticos que estão em Brasília não caíram lá de paraquedas. Eles caíram lá porque foram eleitos e representam exatamente aquilo que é o povo brasileiro em sua essência. E aquilo que defende o povo brasileiro na sua essência. Eles não caíram de paraquedas. As pessoas colocaram eles lá, e se não são aquilo que está contento do povo, é porque o povo não vê valor na política e troca por voto, troca por favor, não pesquisa em quem está votando. É por isso. Eu sou muito a favor de um novo pacto federativo. Como você estava falando, tudo tem relação com o poder. O que você estava falando também tem muito relação com o poder que está nas mãos dos políticos. E você falou de jogar uma bomba em Brasília, que não é solução para nada, que a gente sabe. Mas se a gente fizesse um novo pacto federativo hoje, desse mais poder para Santa Catarina, desse mais poder para São Paulo, desse mais poder para os estados que produzem mais riqueza ficarem um pouco mais com essa riqueza e também ganharem alguns poderes legislativos mais fortes, com uma constituição própria mais forte. Como é que você vê essa mudança? Primeiro que ela deve ser impossível, né, na minha opinião, de acontecer hoje na atual política brasileira. Mas como é que ela seria de fato? Eu diria que seria a mudança mais importante que nós teríamos que fazer no Brasil nos próximos tempos. Pelo menos para nós, que estamos no Sul e no Sudeste, que pagam a conta. De cada R$100 que vão para Brasília, voltam 20 em termos de serviço para o catarinense. Se a gente considerar ainda que esse serviço, grande parte desse valor que vai para serviço é para você manter a infraestrutura, mais ou menos metade disso só para manter a infraestrutura, a máquina rodando, o salário do burocrata, do administrador do estado, e não diretamente na ponta, aquele asfalto que vai ser feito, aquele viaduto que vai ser construído, aquela injeção que vai ser aplicada na criança, a gente tem que, na verdade, sobra menos ainda do que 20% do que nós enviamos para Brasília em forma de impostos. E eu não vejo isso acontecer. Não consigo enxergar. Eu consigo sonhar que a gente vai mudar essa realidade do Pacto Federativo, mas ver acontecer, não vejo nem sequer candidatos defendendo essa pauta de maneira clara, quanto mais aplicando isso na prática. Eu acho só se nós tivéssemos uma ruptura institucional, ou a gente atingisse um cenário muitíssimo grave a nível Brasil para alguém propor a mudança do Pacto Federativo, a mudança de como esses recursos são distribuídos. Não tem político hoje, a não ser alguns deputados, algumas... Mas é gato pingado, coisa que não vai ter movimento, coisa que não tem projeto de lei concreto para fazer, não vai ter votação, porque a gente sabe como funciona para se votar alguma coisa em Brasília, né? Um esforço político que é para colocar alguma coisa em votação de verdade, e quando se coloca em votação, o projeto é tentar aprovar aquilo. Imagine algo no campo pacto federativo, diminuição de poder federal, é praticamente impossível, vislumbrando aí. Nos próximos 10 anos, eu não tenho esperança nenhuma para isso. Nós temos um movimento Sou Meu País, que faz referendo, faz plebiscito, né? Faz plebiscito, já fez algumas vezes. Aí o Bolsonaro se elegeu, o pessoal recuou um pouco, porque era mais um movimento de direita, de querer mudança do que realmente a convicção de que o sistema tinha que mudar. Sim. Agora o movimento está meio calado. Acabou. É a única frente mais contundente que busca realmente uma remodelação desse pacto federativo. E para quem quer conhecer mais de política, conhecer mais de vieses, entender melhor, o que você indica para quem está começando? Eu indicaria o perfil do Miss Brasil, foi lá que eu comecei. Quando me filiei no Novo, a gente estava conversando anteriormente, e entrei no partido, logo em seguida eu comecei a entender mais e buscar compreender, estudar o que era liberalismo, e depois eu caí no libertarianismo, e o canal do Miss Brasil foi uma grande fonte de percepção de política. O site deles todo dia tem um artigo novo, diferente no site do Miss Brasil. O canal Ideias Radicais, para quem prefere conteúdo em forma de vídeo, é excelente. E quem gosta de ler, eu recomendaria a leitura
de A Lei, do Bastiat, que é um livro finíssimo, que fala um pouco daquilo que é a lei e quais são os malefícios de uma forma que vai dar insights que você nunca pensou, ou críticas que você nunca pensou a respeito daquilo que é a lei. E As 6 Lições de Mises, que também é um livro pequeno e vai dar uma boa introdução a respeito daquilo que é liberalismo. Se você quer questionar o porquê que a gente tem que ter, ou se nós não devemos ter um Estado inchado, eu recomendaria o livro de Daniel Acemoglu, que é Por que as Nações Fracassam. É um livro que mostra de maneira muito clara por que dá certo um país e por que outro país não dá certo. Existem muitos teóricos que falam que é por questão de geografia, que é por questão de clima, enfim, eu não estou menosprezando, não estou dizendo que esses fatores não têm importância na balança, mas com certeza tem uma importância secundária se nós formos considerar com política. É por isso que eu estou na política, porque eu acredito que a política é o meio para mudar a vida das pessoas para melhor. Eu recomendo um livro nesse campo de entender um pouquinho mais em volta do que acontece com a gente e como a gente é enganado pelas pessoas. A gente é enganado por professores de universidade que têm um viés muito de esquerda, muito socialista, comunista. Esses professores acabam levando a gente a pensar de uma forma, a comunidade leva a gente a pensar de uma forma. Isso acontece muito com os jovens, eu também fui um jovem muito influenciado por isso. E uma vez eu li um livro chamado O Guia Politicamente Incorreto da Economia Brasileira. Ele me fez abrir o olho para cada coisa. Tem lá uma falácia para cada uma. Tem sobre o FGTS, do porquê o FGTS não é algo saudável para o trabalhador. Tem da CLT, porque CLT também não é algo saudável para o trabalhador. Enfim, são vários banhos de água fria que tu vai ganhando dentro daquele livro que vai fazendo você repensar todo aquele clássico que você vem ouvindo desde criança da tua família. Trabalha registrado, ganhe o teu 13º, deposite sempre tudo certinho no INSS, continua trabalhando sempre a favor de colocar tudo registrado, nunca faça nada por fora e por aí vai. Tem várias coisas ali dentro do guia politicamente incorreto da economia brasileira. Tem várias guias politicamente incorretos, são do Leandro Narlock, acho que ele é jornalista, economista, que era da Super Interessante, ou não, estou confundindo, talvez não é nem esse o Leandro Narlock. Mas é o Leandro Narlock que é o autor desse livro. Outro livro é o Crash, que eu recomendo para todo mundo que quer conhecer um pouquinho de como as coisas funcionam de verdade, a economia, crises, bolhas, taxa de juros, que é uma coisa que agora está muito em alta, que a gente fala de pacto federativo, que não é uma coisa que está em alta, mas taxa de juros está bem alta, né? Todo mundo batendo no Campos Neto agora, falando tem que baixar, o varejo brasileiro não vai aguentar. E o que quer dizer isso na prática? Para o jovem, ou até para o não jovem, para a pessoa mais velha que quer ter um pouquinho de conhecimento sobre o assunto e entender como uma taxa de juros influencia na vida das pessoas. Já tem vários conteúdos, né? O podcast Os Sócios tem vários conteúdos sobre isso. O podcast do Primo Rico também tem vários conteúdos que são os que eu mais recomendaria aqui. Mas também o livro Crash vai contar várias histórias, como aconteceram as primeiras crises do mundo na época do Império Romano. O motivo da inflação no Império Romano, há 2.500 anos atrás, é exatamente o mesmo motivo da inflação do Brasil do ano retrasado, de 2021, que é após uma expansão monetária muito pesada. E a gente poderia entrar nesse assunto aqui e ficar 1 hora conversando sobre isso, mas não vamos, só queria deixar esses 2 livros recomendados aqui pro pessoal. Então, Rodrigo, dentro da tua história, virou político, virou vereador, tá agora atuando, quais são os norteios da tua atuação, dentro da estratégia da tua atuação hoje, o que você está vendo como mais importante fazer agora no município de Jaraguá do Sul, como você está atuando, quais são os projetos que você está levando para frente? Eu sei que tem muita coisa boa aí. Tem muita coisa realmente, Thiago. O meu primeiro projeto quando eu entrei na Câmara de Vereadores foi o de proibir vereador de assumir cargo em secretaria. Eu acho que a gente... Eu pensava, quando eu entrei, talvez de forma um pouco inocente, que os projetos de dar mais moralização para a política fossem mais fácil de serem aplicados, porque não dependeria de esquerda, de direita, dependeria de bom senso. E eu esperava, honestamente, que junto com a população eu conseguisse conscientizar e criar uma plataforma de pressão para que esses projetos fossem aprovados. Por isso que decidi aprovar esse projeto, pelo menos tentar a aprovação do projeto. Foi muito curioso porque
nesse projeto, todos os vereadores acabaram assinando como autores. Nós convidamos os vereadores para assinar como autores do projeto justamente por uma questão estratégica de ter mais chances de aprovação, mas o tempo passou e quando o projeto foi para aprovação um mês depois, a maioria foi contra o projeto ser aprovado, dizendo que era inconstitucional, coisa parecida, mesmo que a Procuradoria da Câmara, que é o órgão que julga a constitucionalidade do projeto, tenha julgado o parecer constitucional, e mesmo que várias outras cidades, como Pissarras, Penha, Balneário, Brusque, Rio do Sul, tenham um projeto exatamente como esse rodando e sem nenhum problema. Outra coisa que eu fiz na época foi o projeto do Revogaço. Eu contratei do meu próprio bolso uma assessoria externa para fazer toda a avaliação das leis que estão vigentes em Jaraguá do Sul. Tem mais 100 mil leis em Jaraguá do Sul hoje. Essa consultoria fez toda uma análise super rápida de leis a serem revogadas. Daria cerca de 2.000 leis revogadas, o maior projeto de revogação de leis de toda a história da cidade. Talvez eu arriscaria dizer o único que já foi feito, porque a gente sempre quer fazer mais leis, fazer mais leis, fazer mais leis, e existem muitas leis no Brasil. Se fazer leis fosse sinônimo de dar certo um país ou uma estrutura política, o Brasil seria campeão e seria o melhor país do mundo para se morar. Mas não é bem assim, e desde então o projeto foi dividido em 3 partes. A primeira foi protocolada em abril de 2021, e até agora a gente está sem conseguir fazer com que a primeira etapa de uma aprovação de um projeto aconteça, que é a aprovação, a análise do jurídico. Sequer houve uma análise do jurídico, seja por questão de falta de vontade política, eles dizem que é por uma questão de falta de pessoal para fazer análise do projeto. Eu não consigo entender isso como normal, você não priorizar a revogação de leis, a simplificação de um sistema legal, a diminuição de burocracia, a revogação de leis que não fazem mais sentido, como por exemplo hoje em Jaraguá tem lei que diz que as pessoas não podem ir para um cinema de chapéu. É um crime você ir de cinema para Ana Castela ia ficar putaça da cara com isso. É uma coisa... Existe uma lei em Jaraguá do Sul hoje que está no ordenamento jurídico que diz o seguinte: carros fúnebres, quando em cortejo, podem furar o semáforo, podem furar o sinal vermelho. Meu lei Deus. Que está em vigor. Querem matar todo mundo naquele carro. E assim, uma coisa surreal, porque existem leis que podem ser feitas a nível municipal e existem leis que não podem ser feitas a nível municipal. O CTB, Código de Trânsito Brasileiro, é algo que só deputados podem mudar. E eles conseguiram mudar aqui no município. Mas aqui em Jaraguá teve, em alguma época, pessoas que deram um truco. Não, o pessoal lá em Brasília tá errado. Eu tenho um carro fúnebre e eu vou trabalhar que nem ambulância agora. Cara, qual é a urgência ali, né, cara? É tipo isso. Então essas leis que a gente tentou mudar, e quem for procurar lá na legislação de Jaraguá, entre as 10 mil leis, vai achar leis como essa. Tem leis que permitem você trabalhar no mercado acionário. Como assim? Jaraguá trabalhar no mercado acionário. A prefeitura pode investir dinheiro em ações? Vender ativos. Ah, ela pode? Pode. Que legal. Dá liquida em né? VEG lá. Vai lá pra nós. Teria dado certo. Teria né? dado mais certo do que as poupanças aí no município. Pois é. Então esse tipo de coisa a gente está tentando revogar, leis que são ultrapassadas e não saíram desde então. A gente tem vários projetos. Eu acho que o ideal seria convidar o pessoal para acessar o meu site. Eu criei um site novo. Tem um site? Sem dinheiro público, rodrigolivramento.com.br, que fala um pouco da minha história, fala um pouco dos meus valores, aquilo que leva da minha atuação. Show. Tem um canal de denúncias, inclusive anônima, para quem quer fazer. Tem um canal de sugestões de melhorias para a cidade, para quem quer dar sugestões. E os projetos que estão em aprovação, em tramitação, também estão lá. Então, se a pessoa quiser dar mais uma sugestão de projeto, quiser conversar, dizendo que isso aqui poderia ser diferente, esse é o objetivo do site, uma plataforma onde as pessoas possam colaborar com o meu mandato. Tem um projeto chamado Sandbox. Como é que funciona esse cara aí? O meu projeto Sandbox? Esse foi um projeto bacana que a gente aprovou. O Sandbox vem do nome Caixa de Areia. Então imagine que você cria um ambiente que não tem mais nada além de areia. Nesse caso, o objetivo do Sandbox é proteger produtos, ideias inovadoras, projetos inovadores da burocracia do Estado. Vamos imaginar que eu quero, vou criar uma poção mágica para fisiculturistas. Eu tô com o filme do Arnold na minha cabeça. Muito bom. Né? Assisti ontem. Aí Gabriele dormiu inteiro. Consegui assistir ali 3 horas e meia, ela dormiu inteiro. Achou. Então vamos dizer que eu tenho uma ideia inovadora. Sei lá, eu vou fazer delivery de sorvete. A Espessato vai fazer um delivery de sorvete com drones. É uma coisa inovadora, nunca foi feita.
eu não consigo nem pensar na regulação, na burocracia, nos papéis, nas autorizações que eu preciso para fazer esse negócio funcionar. Mas através do Sandbox você não precisa pensar nisso. Você vai numa comissão avaliadora da prefeitura com pessoas voltadas à inovação, você tem autorização dessa comissão e você não precisa mais se preocupar com os caminhos tradicionais de uma empresa para fazer a regularização. Tá, mas empresa de que ramo? Como é que funciona isso aí? Empresa inovadora, empresa de quero fazer um tecnologia. Fertilizante. Pode ser? Pode ser um fertilizante. Mas vai ter que passar por uma comissão para aprovar ou não aprovar. Isso. Vai que mata todo mundo na cidade. Existem, criar um vírus. Já teve cerca de 5, 6 projetos que já estão rodando ou já rodaram nessa plataforma de Sandbox. Legal. Uma plataforma que precisa ser mais... Eu vi esses dias alguém falando, mas eu não sei qual é o projeto, então não adianta nada. Vou explicar uma ideia de projeto que eu sei que está rodando. Eles estão fazendo uma lombada padronizada. Por que isso é interessante? Porque às vezes uma lombada é de um jeito, às vezes a lombada é de outro, às vezes essa lombada é feita uma vez e uma lombada é cara de se fazer, eu não sei o valor exato, 20, 30, 40 mil fazer uma lombada. Uma lombada, pode. 40 pau. E aí você padroniza, você não tem como você roubar ou superfaturar a lombada. A lombada tem uma especificação técnica de ângulo, de como ela deve ser feita, qual que é o ângulo de entrada, o ângulo de saída, onde ela pode ser aplicada. E essa lombada padronizada simplifica as coisas para o município, porque às vezes o município tem que fazer uma lombada, aí depois tem que tirar porque ela ficou fora de padrão, aí tem que responder um TAC no Ministério Público porque ela está aplicada no lugar errado, e a lombada, através de um pré-molde, é muito, em tese, né, o que esse projeto busca é fazer uma lombada mais barata, uma lombada padronizada para todos os cantos. Onde é que tá essa empresa de lombada, hein? Tá no Santa Luzia, lá no Vila Chartres. Sério? A empresa lá do Santa Luzia? Caramba. Logo depois do Vila Chartres, à direita. Que bacana. A empresa tá fazendo esse projeto com uma startup. Tipo não é nem uma startup. Só uma empresa de lombada. Mas ela é uma empresa de outra coisa e tá fazendo esse projeto da lombada? Como é que é o negócio? Eu ainda não conhecia essa empresa. Mas me parece que a pessoa tá só focada em produzir lombadas. Eu testei muita lombada já. Assim, eu rampo lombada, que é uma maravilha. Eu já estourei a suspensão do meu carro em lombadas. Então, se vocês quiserem, pessoal de Santa Luzia, convidar alguém para testar as lombadas em modelo padrão, que não vai estourar a suspensão dos carros, eu vou lá, faço um teste. Eu rampo muita lombada. Mas enfim... É isso aí, muito bacana. Então esse é um projeto que tu lembra do Sandbox. Eu achei sensacional o Sandbox, porque eu gosto muito do mundo de startup, de empresa, de empreender. Então agora a gente vai mudar radicalmente de assunto. Quem que é Rodrigo Livramento fora da política? O que tu gosta de fazer? Tu tem o viés de empreendedor, dá pra ver que tu empreende dentro da política, que é desafiando os padrões, criando uma política de diferenciação, não sendo igual a todo mundo. Se todo mundo for pro bem, claro que tu vai ser muito parecido com todo mundo, mas como não é o caso da realidade da política brasileira, você faz uma política de diferenciação. E no empreendedorismo, quem que é Rodrigo Livramento? Você gosta de empresas, de criar empresas? Como é que funciona isso pra ti? Fez um monte de provocação que eu já estava pronto para responder. Quem é Rodrigo Livramento fora da política? Eu diria que ele não existe. Hoje a minha vida confunde com política. Não vou dizer que é só política, mas ela se confunde. Não dá pra você extrair o Rodrigo e dizer, não, ele não tá ligado à política. Então, hoje político eu não consigo... que não come salada. É o resumo do Rodrigo Livramento. Eu não consigo me ver fora da política. Né? Essa é a verdade. Não consigo me ver. Mas é um cara que pensa a longo prazo, pensa numa independência financeira, pensa com responsabilidade, investe em ações, investe em fundos imobiliários, investe em renda fixa, tá procurando dolarizar a sua carteira para fugir dessa loucura, desse manicômio que é o Brasil, principalmente em governo Lula. Acabei de converter hoje, ó. Mais 5 mil. Deu $1.100. Olha só. Coisa maravilhosa. Né? Que foi seu sócio no Vibar também? É verdade, fomos sócios no Vibar. Ninguém sabe, né? Muito pouca gente eu conto do Vibar. Foi uma experiência de empreendedorismo que eu fiz junto com o Rodrigo Livramento e com o Gustavo, que hoje estão tocando o Vibar. Eu saí de lá, vendi também recentemente uma outra empresa que eu era sócio, que é a Geovendas, mas outro dia a gente conta a minha história. Hoje a gente tá para falar do Rodrigo Livramento aqui. Muito bom, então quase não tem vida fora da política. É difícil mesmo. Tem vida, né? Eu tô me recuperando da minha lesão, que foi a hérnia de disco, um problema na coluna, não foi só isso, foi um combo, né? Bico de papagaio, escoliose, discopatia, que é o desgaste do disco, a degeneração do disco, e mais hérnia do disco, que é a extrusão. Mas, graças a Deus, depois do ano passado, que foi bastante grave, e a fisioterapia, eu tô bem melhor, já consigo fazer esportes como eu gostava. Sempre fui muito ligado ao esporte, né? Eu cheguei a ganhar uma bolsa de estudos para estudar nos Estados Unidos, graças ao esporte, através do futebol. Então, durante toda a minha vida, eu também sempre fui um cara apaixonado por esporte, que nunca gostou de ficar parado. O futebol já foi meu esporte principal, o tênis, e agora o pádel tá sendo meu esporte principal. Gosta de pádel? Vai lá, pratica. Gosto, Tá bom?
Eu sou suspeito pra falar, né? É mesmo? Mas tipo, já ganhou alguma coisa com pedra ou não? Torneios amadores, iniciantes, É sim. mesmo? Ainda estou no começo da minha trajetória de pádel. Então, Rodrigo, me conta agora sobre em quem que você se espelha, quem que é um mentor pro Rodrigo Livramento, quais são as pessoas que você admira hoje dentro da política, fora da política, que são pessoas exemplos para você que você tenta seguir aí na vida. Quando criança, eu gostava muito de ver o São Marcos, goleiro do Palmeiras. Era um cara muito engraçado, muito time, muito coletivo. Ele abriu mão de uma proposta para jogar no Arsenal. Ele foi goleiro da seleção brasileira em 2002, quando nós fomos campeões mundiais, pentacampeões mundiais. Ele abriu mão de jogar na Europa, o sonho de qualquer jogador, para ficar no Palmeiras, que era o time que ele gostava. Era um cara muito carismático. Outra pessoa que eu sempre me espelhei, que eu gostei de ver, foi o Guga, né? Talvez por eu gostar de tênis, mas muito antes de eu gostar de tênis, eu já admirava o Guga, a simplicidade que ele tem. Eu vi um vídeo dele essa semana, ele puxando rede de tainha. Sim, eu também vi. Porra, cara, é o Guga. Muito bom, né, cara? E aí, na semana anterior, ele tava lá em Roland Garros, em Paris, cumprimentando o Djokovic pelo título mundial dele. Então, assim, é um cara que transita entre os dois mundos sem nunca perder a essência. O Guga é o mesmo, seja ele puxando uma rede de tainha em alguma praia de Floripa, ou ele lá em Roland Garros com os melhores do mundo, ele, Ibrahimovic, Mbappé, Djokovic, o Guga tá lá, né? Nossa. Na primeira fileira. Então, eu me admiro nessas personalidades. Em termos de político, cara, eu gosto muito da postura do Marcel Van Hatten, combativo. Em termos ideológicos, o Gilson mesmo, cara, tem uma trajetória política que é sensacional, assim. Ele era um advogado comum. Eu fui na primeira apresentação que ele estava em Itajaí, com outras 4, 5 pessoas, também de Pomerode. Ele também não pensava em ser candidato, ele só queria lançar alguém para algum cargo político no futuro. Acontece que o Novo estava procurando um deputado federal, acontece que o grupo apontou para ele e ele, vamos lá, né, por que não? Ele se elegeu deputado federal a primeira vez, agora a segunda vez. Eu, felizmente, me sinto um privilegiado de estar na política e conhecer tantas pessoas do bem, tantas pessoas boas, tantas pessoas que estão com esse mesmo propósito de não precisava estar aqui, mas eu tô aqui porque eu quero deixar um legado, eu quero contribuir para as futuras gerações. Então eu quero seguir o meu próprio caminho, Thiago. Eu não sei ainda onde vai dar, eu realmente não sei, não tenho muitas ambições de me visualizar daqui a 10 anos, 20 anos. Eu entendo que se o meu caminho é crescer, talvez para algumas pessoas façam sentido você se idealizar com a casa dos seus sonhos, com o carro dos seus sonhos, com o emprego dos seus sonhos. Não é essa a minha questão. Minha questão é dar o meu melhor e é claro que eu preciso de um mínimo planejamento para os próximos passos. É muito trabalhar em senso de missão, né? Eu tenho muita coisa na minha cabeça que é relacionada a senso de missão. Eu também não me importo muito com o que eu tô fazendo, não me importo muito com que carro que eu tô andando, que casa que eu tô morando, desde que a minha missão esteja bem clara. E deixar uma marca nesse mundo é uma das coisas mais importantes dentro de pessoas assim orientadas à missão. Eu acredito que tu seja da mesma forma, quer deixar uma marca nesse mundo, não quer sair daqui sem ter deixado uma identidade e ter feito muita coisa boa. Eu acredito que no fundo é isso, né? É totalmente isso, né? Tem que focar no hoje, entregar o meu melhor. Eu quero ser o melhor vereador da história de Jaraguá, eu me esforço todo dia para isso. E eu também preciso fazer com que as pessoas percebam isso, porque senão o meu trabalho, no caso de político, não é apenas fazer. Eu preciso do reconhecimento das pessoas para ter uma sequência. Não adianta só entregar, e eu acho que eu entrego muito, eu acho que eu sou o vereador mais produtivo do estado, pelo menos dos que eu conheço, em termos de liberais, aqueles que estão com o mesmo intuito de entregar. Eu consigo, ao mesmo tempo, ter investigações em andamento, são mais 50 milhões já fiscalizados pelo gabinete. A CPI da Samay é um grande exemplo de inimizades que eu consigo ter, e de erros que eu consigo apontar de vários caras super poderosos da cidade e mesmo assim ser produtivo com a aprovação de projetos importantes. Agora, na semana passada, o projeto do Name Rights, o projeto de transmissão ao vivo das licitações. É muito difícil você ser um político, consegue ser produtivo e você não precisa se submeter aos padrões da política tradicional para você conseguir a aprovação dos projetos que estão em andamento. O que é o projeto do Naming Rights e o projeto de... Como é que é? Mostrar as licitações? Transmissão ao vivo das licitações. Hoje as licitações acontecem e não há uma transmissão ao vivo dessas licitações. Algumas licitações são gravadas, outras não. Algumas licitações são transmitidas, outras não.
Imagine que durante o processo licitatório aconteçam fraudes, aconteçam equívocos, aconteçam apontamentos de irregularidades. Isso acontece todos os dias em todo o Brasil. A partir de agora, Jaraguá do Sul vai ter todas as suas licitações transmitidas ao vivo. Isso é muito positivo porque aumenta a transmissão, a transparência sobre o processo licitatório, diminui a quantidade de fraude, diminui os gastos de erário público, diminui inclusive o nível de contestação, porque às vezes vai ter uma contestação que vai barrar uma coisa que é importante para o município, que está sendo licitado, simplesmente porque não se tem informação. Foi aprovado? Foi aprovado, foi sancionado, eu tive lá acompanhando a sanção pelo prefeito, e a lei impõe um prazo máximo de 90 dias para todas as licitações estarem acontecendo através de Como é que vai ser o processo? Como é que vai ser essa transmissão? Vai ser no site da prefeitura, numa rede social? Como é que é essa transmissão? A lei não delimita o portal que vai acontecer, a lei não delimita o tipo de câmera, o tipo de microfone que vai ser. Mas já tem essa infraestrutura? Mas existe já uma infraestrutura que é utilizada em alguns processos licitatórios. Pelo que a gente conversou, é só uma questão de adaptação para que todas as licitações aconteçam sob esse trâmite, sobre esse cuidado de transmissão ao vivo, e as pessoas vão poder participar. Isso é muito bacana também, Thiago, porque muitas pessoas deixam de participar por questão de ter que se locomover fisicamente para ir até lá, demanda muito mais tempo, demanda recursos que são escassos, e também porque muitas pessoas se sentem intimidadas de ter que mostrar sua identidade pessoal para acompanhar um trâmite de licitação. Que tipo de licitação que vai passar ali? Todas? Qualquer uma. Mas tem muita licitação que é muito pequena e é contrato fixo, né? Contrato duradouro, como comprar lápis e caneta para um... Como é que funciona isso hoje para comprar para a prefeitura? É por meio de uma licitação. Essa licitação vai estar lá também? Se tem licitação, é ao vivo. Ponto. Essa licitação é ao vivo, ponto, acabou. Existem alguns casos que é dispensa de licitação, valores menores, por exemplo, né? Não é esse o caso. Mas se tem licitação... Tu sabe o que é dispensa de licitação hoje? Vai passar ao vivo. Valores menores, compras pontuais, que não tem muita discussão, entra para dispensa de licitação. Mas são critérios muito técnicos. Que eu sempre olhei para a política olhando assim, para essa questão de licitações, quando a gente tinha acesso, trabalhava muito com informática, muito com computadores e tal. Olhava ali um computador comprado pela prefeitura é 9 mil, comprado na iniciativa privada 2 mil. E isso vai ser visto agora se for um processo licitatório, né? Vai estar na frente de todo mundo. A grande discussão, por exemplo, nesse último mês, inclusive, estavam falando que entregaram não vou pontuar a licitação aqui, mas tem uma licitação, entregaram um envelope, mas já estava identificado. Outra pessoa disse, o cara da licitação disse que estava fazendo a licitação, disse que não estava identificado. Mas o cara que estava participando disse que estava identificado. Como é que tu vai provar que estava identificado ou não? Se a câmera está gravando, é muito fácil. Você vai ver a filmagem, você vai ver se tinha identificação ou não. Dá até mais certeza, segurança jurídica do ato em si praticado. E o outro projeto que tu mencionou foi o projeto do Naming Rights, né? Que permite com que a iniciativa privada dê nomes a áreas de espaços públicos. Arena Jaraguá, Via Verde, Parque da Inovação, pontos de ônibus, terminais urbanos, parque de eventos, inclusive festas como a Chitzen Fest. Esse projeto pode arrecadar 20 milhões de reais nos próximos anos para Jaraguá em termos de investimento privado em marketing. Como é que vai buscar os interessados em naming rights? Onde que vai estar isso? Existe uma discussão... Eu sou muito prático, né, cara? Eu tô fazendo a pergunta aqui bem prática, assim. Por que eu sou muito prático? Porque uma é a escola da vida, né? Tipo, com 4 empresas já nas costas, a gente aprende a ser prático. Tu mostra essa garrafinha, tem que falar como é que funciona, da onde vem, por que tem isso aqui. E tu falou do naming rights, me interessa muito quando tiver, por exemplo, tendo condição de nomear a Arena Jaraguá. Quero colocar lá, Arena Jaraguá Thiago XPTO. Schultz. Não, Thiago Schultz não, Thiago né? Schultz. Uma das empresas. A SCX é uma empresa de aceleração de empresas que é minha hoje. Por exemplo, a SCX, ou a New Agent, que é uma empresa que eu estou fazendo um trabalho muito bacana agora, que provavelmente no futuro pode ser uma sociedade, e quero colocar lá o nome da New Agent na Arena. Como é que funcionaria isso? Por onde eu entro? Já tem essa máquina hoje funcionando ou não? Não tem, porque a lei foi aprovada faz só 2 semanas. Porra, 2 semanas ainda não tem um negócio para fazer? Olha, no setor público, se demorar 2 anos é pouco tempo. Mas brincadeira. Brincadeiras à parte, a prefeitura pretende divulgar essa forma de investimento dentro do setor público através do escritório de negócios, que é uma nova estrutura que está sendo criada dentro do setor público para fazer PPPs, para fazer concessões, para divulgar o naming rights e outros projetos que envolvam participação da iniciativa privada. Vai ter dar nome a parques assim também? Vai. Vai permitir. Na verdade, sim. Se vai ter ponto de ônibus eu tô interessado.
Thiago Schultz. Aí a gente coloca lá. Ponto e ônibus aqui é Thiago Schultz. Justamente é legal, né? Porque uma empresa pequena também pode participar disso. Vamos pensar no empresário que quer doar para o setor público, ou quer doar para qualquer coisa, ou ele vê que aquele ambiente não está bem cuidado. Ao invés de ele só cuidar do negócio, ele pode se fazer mais aquele senso de pertencimento, né? Ele doa lá, sei lá, não tem ainda valores, porque agora, a lei foi aprovada, a lei do naming rights, agora cabe à prefeitura fazer o processo licitatório. Tu vai pressionar eles para fazer isso também? Eu já tô pressionando, obviamente. Não, já tive reunião. Tem que ir alinhando, tive reunião, né? A lei foi aprovada, 2 dias depois eu estava lá na prefeitura para falar com o prefeito, para falar com o secretário, para ver quando que a gente podia. Teve uma boa conversa com o Franzer lá? Foi positivo. Ele gostou bastante da lei, ele disse que... A Urbano vai botar ali. Por que não? Mas é óbvio. Quanto mais empresas apoiando, melhor. Empresa. E não é um jogo de soma zero. A empresa doa R$100 mil para fazer o negócio lá e pronto. Fez a sua participação social. É um jogo de soma com cashback. Então você doa 100 e você ganha às vezes 150, até mais, né? Do que o valor investido em mídia, em percepção social. E esse é o legal do Name Rights. Então todos os equipamentos públicos podem ser agraciados com naming rights, podem ter investimentos realizados agora com a contrapartida de ter o sobrenome do local. Então, Arena, Jaraguá, empresa tal. Schützenfest por, ia ser massa Heineken. Fazer um hospital com teu nome, né? Hospital Livramento. Isso é muito bom. Então, a lei fala de entidades privadas, né? A gente tava brincando aqui de colocar o nome Thiago Schultz, Rodrigo Livramento, isso não vai poder, mas... mas uma empresa que queira participar, vamos dizer que tu abre uma Schultz ali de Joinville, pronto, carrega a família inteira. Acabou. Ou abre mais uma empresa, né? Thiago mais uma Schultz. Participações. Com certeza. Venda de consultoria. Eu entendi o Naming Rights, é um baita projeto, parabéns também, porque é uma iniciativa muito legal. E tem alguma iniciativa em vista já, assim, que tu quer, que tu vai investir teus esforços, tão legal quanto o Naming Rights, tão legal como o Sandbox, tão legal como as licitações em Big Brother Brasil ali, que é muito bom também. Tem uma, assim, a política é um pouco complicada. Tu não pode comentar? Não, eu posso comentar e vou comentar. Tem uma que eu sou fã, que é o projeto da Tribuna Popular, que permitiu que as pessoas comuns tenham acesso à fala dentro das sessões da Câmara. Porque a gente reclama tanto que as pessoas comuns não vão até a Câmara, que as pessoas não acompanham a política, as pessoas não sabem quem votaram nas últimas eleições. O que a gente vai fazer para mudar isso? Então eu pensei num projeto para dar um senso de democracia direta, para que as pessoas participem ativamente das discussões políticas da cidade. E o Tribuna Popular vai permitir que as pessoas comuns participem com o tempo de fala nas sessões da Câmara de Vereadores, seja para apontar uma sugestão, para criticar algo que está acontecendo, para fazer um elogio sobre aquilo que viu, que precisa ser mantido, uma forma do cidadão se fazer parte das discussões políticas de Jaraguá. Muito bom. É o projeto da Tribuna Popular. Agora, eu estou enfrentando muita resistência lá dentro porque muitos políticos têm medo daquilo que vai ser falado, se vão ser criticados, se vão ser apontados erros. Eu não tenho esse problema porque eu acho que se você está numa vida pública, você tem que entender e estar preparado para receber críticas. Você está dando a cara a tapa, está no momento num lugar público onde não tem como fugir, né? É errado o pessoal que tenta fugir das críticas. Se um empreendedor já é difícil fugir das críticas, porque também produtos são criticados, pessoas são criticadas, empresas são criticadas o tempo todo, né? Você ouve falar, tal empresa é ruim para trabalhar, tal produto de tal empresa é ruim. E o político não quer ser criticado do trabalho dele, que é uma vida pública, extremamente injusto com todas as pessoas, um político não poder ser criticado. Até estava rolando agora um projeto de lei a nível federal, ridículo, que é basicamente um político não poder mais ser criticado publicamente, né? Poder ser o político poder processar pessoas que estão criticando ele publicamente. Projeto da filha do Eduardo Cunha. Da filha do Eduardo Cunha. Poste mijando no cachorro. Poste mijando no cachorro. Não sei da continuidade, não acompanhei, mas esse Tribuna Popular é mais ou menos uma porta aberta das pessoas irem até lá conversar com os vereadores, com o prefeito. Como é que funciona isso? Como é que ia ser? É um espaço para as pessoas falarem na tribuna da Câmara. Então, no meio da sessão no meio da sessão, libera para uma pessoa subir lá. Você se inscreve, né? Você se inscreve e a partir da sua inscrição você vai lá e fala. É transmitido ao vivo na TV Câmara, é escutado por todos os vereadores, é feito release
para a imprensa depois, é uma forma de você ser escutado por aqueles que teoricamente te representam, né? Mas tem críticas agora na frente aí. Tem medo, né? Medo dos políticos, né? De outros vereadores, de que esse projeto possa... Eu entendo, tem críticas duras, tem uma questão... É difícil receber crítica também, todo mundo tem um pouquinho de dificuldade em receber crítica. Mas é necessário, né? Mas é super necessário, principalmente na vida pública. Para quem se coloca como representante das pessoas, saber ouvir e permitir-se é importante. Eu diria fundamental. Então é uma pena que o projeto não está andando ainda. Por isso, quando tu perguntou, qual que é o projeto que tu vai investir esforços, é muito uma questão de oportunidade. Às vezes, vou voltar, né? A gente falou aqui do projeto de vereador assumir secretaria. Faltou uma assinatura para a gente protocolar esse projeto. A gente divulgou o projeto, assinaram como autores, mas ele nunca chegou aí à votação. Porque retirou-se esse apoio no meio do caminho. Sim. Então, se hoje eu tivesse mais uma assinatura, eu ia protocolar de novo. Eu ia fazer ele ser votado. Esse projeto, ele tá lá em banho-maria, ele tá lá nas gavetas internas da Câmara, geladeira, né? Às vezes, se acontece algum fato diferente que impulsione, que dê mais força, a gente coloca mais energia aqui. O projeto do Name Rights, eu não imaginava que ia para votação. Ele aparece lá na pauta e aí a gente foca a comunicação, as reuniões, a força em torno desse projeto. Tem um engajamento político ali, tem uma jogada de convencimento das pessoas, um trabalho de jogar junto com os outros políticos, ir até eles e conversar com eles. Isso é natural, é negociação, né? Não é política, isso é negociação. Acontece nas empresas, acontece na iniciativa privada. Vocês acham que sai tudo de graça? Eu li um artigo do Harvard Business Review há um tempo atrás sobre a influência dentro das empresas, como que funciona a influência desde C-levels, diretores, gestores, até chegar na operação, pessoal mais técnico e tal. E é um artigo muito bacana que conta desde uma história onde uma grande... Eu vou exemplificar aqui, eu não me lembro mais exatamente, mas uma grande locadora de veículos queria vender os veículos primeiro para os funcionários. Mas ela não tinha um setor que queria trabalhar diretamente nessa iniciativa sem que fosse a gestão de pessoas. Mas, a gestão de pessoas, organizar a compra de veículos dentro da empresa, estava dando um monte de problema. Eles não estavam conseguindo colocar isso para frente, fazer do jeito certo. Eles tentaram com marketing, eles tentaram com vendas e não funcionava. Até que eles tentaram de uma maneira que funcionou e explica muito bem isso lá no artigo da Harvard Business Review. Se entrar lá no site Harvard Business Review e for por influence alguma coisa, vai achar esse artigo. Mas é muito interessante sobre bases de influência que você tem sobre pessoas, sobre negócios. E dentro da política, essas bases de influência são muito importantes para se fazer qualquer coisa. A gente até fala na gestão que não é ideal que tenha tanta política dentro das empresas. Essa política é o quê? Ter que ficar convencendo o outro do que é o certo, do que é o errado, porque não existe uma cultura data-driven, as pessoas não estão trabalhando orientadas a dados, daí você precisa convencer a pessoa literalmente de que aquilo é o certo, aquilo vai funcionar, é assim que funciona. E dentro da política tu tem que fazer isso o tempo todo, né? Tem que chegar lá, sentar na mesa do cara, olha, isso vai funcionar assim, assim, assim. Por que você não aprovaria? Né? Qual é o maior medo deles hoje com essa tribuna popular, por exemplo? O que tu tá falando aí é política, né? Exato. E o maior desafio depois que eu me elegi é fazer política. Porque tu também é um cara de dados, assim, cara, tá mais do que provado que isso aqui vai dar certo. Por que tu quer que eu ainda sente na tua frente e fique 3 semanas negociando isso aqui contigo? Na política tem gente que defende que um regime de esquerda é o melhor, tem gente que defende que um regime de direita é o melhor, tem gente que acha que o Bolsonaro seria a melhor opção no Brasil, o Lula. Então, na política o que menos importa são dados. E esse foi um grande aprendizado que eu tive que assumir. Não é que não importa pra mim importa. Os dados são a minha tomada de decisão. É fazer política com base em dados e evidências. O que deu certo em outras cidades, em outros países, vai ser aplicado. O que dá certo na iniciativa privada também pode dar certo no setor público. É isso que eu quero. Eu quero mais privado e menos intromissão pública, né? Exato. É o que a gente quer, redução do Estado na vida das pessoas. Só que o que eu aprendi, e eu tive que aprender, é conciliar a minha atuação, o meu ideal com o jogo político. Não é fácil para mim ter o maior programa de fiscalização da história de Araguá, com mais de 50 milhões de fiscalizados, e ao mesmo tempo ser o vereador que mais aprova o projeto. É muito difícil você fazer isso, porque ser um vereador ativo em fiscalização é aquele vereador que incomoda, aquele vereador que bate, aquele vereador que aponta erros e ganha muito inimizades.
Agora, ser o vereador que aprova o projeto é aquele vereador que precisa ter o apoio de todo mundo, é aquele vereador que precisa ser visto como um cara que está fazendo coisas boas para a sociedade, é aquele vereador que precisa driblar os ciúmes políticos e aqueles interesses partidários escusos por trás para aprovar o projeto. E ter conseguir vencer essas barreiras e ser ao mesmo tempo o cara chato e ser o cara propositivo é o meu grande desafio. Se prepara para negociar com os políticos antes de negociar com eles? Como é que funciona essa preparação? Tô lendo um livro sobre negociação agora e vem muito a preparação. Sempre que você vai negociar com uma pessoa, você já tem que ter o que essa pessoa espera daquilo, você tem que saber o porquê que ela tá contra, o porquê que ela tá a favor e tu quer que ela esteja contra, quais as evidências que ela está levando em conta, qual é a crença dela, enfim, tentar conhecer, voltamos lá para a arte da guerra, né? Tentar conhecer ao máximo o seu inimigo, né? Na arte da guerra, se você ler do início ao fim, vai se resumir em conheça o teu inimigo, conheça o terreno. São as duas coisas que a arte da guerra vai falar e, antes de tudo, conheça a ti mesmo. E dentro da política, na negociação, você se prepara dessa maneira? Você tenta conhecer bem as pessoas? Não existe um momento específico de preparação. Eu me preparo em cada segundo. Eu tenho que ler o cenário em cada segundo, eu tenho que conhecer as pessoas em cada segundo e essa análise do que eles estão querendo, o que eles estão esperando, quais são os ganhos deles, precisa ser feito a cada momento e cada vez mais aperfeiçoado. Porque as negociações são muitos, os favores são muitos, aquilo que eles... E é um pouco difícil compreender, né? Porque o que o cara que tá do outro lado da mesa, aquele político tradicional, quer é uma coisa diferente do que eu quero. Mas também tem... Não é só convencimento, existe uma coisa que você tem que dar em troca, e você não tá disposto a dar aquilo em troca. Aí que tá, eu aprendi que às vezes uma foto é tudo o que eles querem. Porque uma foto ao meu lado, que tem um senso de nova política e quero fazer o bem para as pessoas, que as pessoas confiam em mim, já basta. Do lado dos caras é o que eles querem. Porque se o que os caras querem, às vezes eles só querem melhorar a imagem deles, porque sabem que não vão conseguir mais nada de mim, porque já tentaram e não conseguiram, porque já tentaram que eu fosse pro lado deles, já tentaram que eu negociasse, vota aqui favorável ao meu projeto, eu voto no outro. Isso eu não tô disposto a fazer. Já passamos dessa fase, eles não conseguiram. Então, o que eu consigo com o Rodrigo Livramento? Eu consigo uma foto com ele? Tá bom. Eu tô disposto a bater uma foto com eles. Eu bato aí foto já consegue com muitos políticos que às vezes as pessoas não entendem por que eu tô batendo foto com o meu maior inimigo, por que eu tô batendo foto com um cara que fala grosso, por que eu... eu entendo muito bem como funciona, então quando eu vejo, eu olho assim, mas tá certo, tem que... Tu entendeu, né, Thiago? Jogar o jogo, né, cara? É jogo sendo jogado. Qual que é o meu objetivo? Qual que é o meu objetivo, Thiago? É fazer o bem pras pessoas. Eu entrei na política pra fazer o bem pras pessoas. Então, se eu precisar aprovar um projeto e aparecer com um cara que eu não gosto do meu lado, eu vou fazer, porque eu sou pago por isso. É o meu objetivo, é o meu propósito. É entregar o bem pras pessoas. E tu apareceu do lado dele, tu não fez nada que levasse a algum lugar, tu só apareceu do lado dele. Não Dói? Dói? Sim. Dói, claro que dói. Não é uma coisa imagem confortável. Também é importante, né? Mas se você não quiser ser criticado, se você não quiser ser desconfortável, não sai de casa, não faça nada. É isso aí. Não tem como você ser um político que vai fazer o bem para as pessoas se você não der nada em troca. O que eu dou em troca é uma imagem, é uma foto, é uma fala dizendo muito obrigado por participar do projeto. Sim. E tá certo, o cara fez uma coisa boa. Independente dos erros que ele tem, da política diferente que ele faz, daquilo que eu critico e daquilo que eu me dedico todos os dias para acabar, eu preciso ter uma análise pragmática do que? Se eu quero ser algo propositivo, resolutivo, de entregar, de mudar a vida das pessoas, eu consigo fazer isso? Eu não consigo fazer sozinho. As regras do jogo, da política no Brasil, é a democracia. E não são feitas para ser feito sozinho. Essa é a regra do jogo. Eu não consigo ser aquele cara que vai, dane-se quem tá do meu lado, eu vou fazer tudo sozinho. Não, eu dependo do voto dos caras para provar. Eles precisam acreditar que estão ganhando alguma coisa. Precisa ser positivo para eles. É isso aí. Muito obrigado, então, Rodrigo. Pra gente se encaminhar pra finalização, já estamos aí gravando mais de 1 hora. Pra gente se encaminhar à finalização, eu queria te fazer uma pergunta. É um assunto muito importante, mas totalmente off-topic, hein? Saindo na porrada Zuckerberg e o Elon Musk, quem é que leva essa porradaria que vai rolar aí daqui a algum tempo? Sabia que o Zuckerberg e o Elon Musk querem sair na porrada, os dois? Cara, eu vi a manchete. Sabe aquele leitor de hoje em dia que só olha a manchete? Sim, foi total sensacionalista, né? Mas vai rolar mesmo? Acho que vai, cara. Sim, o Zuckerberg falou tipo que topa. O Popó e o... Como é que era o outro cara lá? O Whindersson Nunes. Isso. Eu ficaria com o Popó.
E o Elon Musk, o Mark Zuckerberg... Desculpa, o Mark Zuckerberg tem o corpo igual eu, né? Um chassi de grilo. Eu não sei como é que é o do Elon Musk, eu não fiquei analisando esse aspecto, mas... O Elon Musk parece um cara mais determinado, assim. O Elon Musk, eu acho que ele é um cara mais sangue no olho. Eu acho que ele é um cara que, quando ele vai pra cima de alguma coisa, ele vai muito mais violento pra cima de tudo. Não tô falando da violência física, mas tu vê a criação da Tesla, a criação da SpaceX. Muito antes disso, a criação do PayPal. Tô lendo um livro agora que fala... Tem rabiscos do Elon Musk lá, da criação do PayPal. Não é exatamente sobre a criação do PayPal, mas fala das atitudes dele, que eram faca na caveira. Então, acho que o Zuckerberg não vai levar essa. Mas são os nossos votos aqui. Talvez depois que eu ver o treinamento deles ali, a gente muda. E sobre o submarino que implodiu aí? O que tu achou da iniciativa de eles levarem pessoas até lá no Titanic? Só um assunto off-topic que eu queria saber a tua opinião sobre essa implosão. Vai quem aí. quer, né? E eu acho que aí... tinha muita gente dizendo que tinha que ser regulado pelo Estado, que não ia acontecer. Não, e o pior é, quantos eu vi... Não ia acontecer mesmo, né? Que ia ser muito mais caro e não ia funcionar? Não teria como funcionar. Eu também acho que... Já pensou um submarino feito pelo Estado? Ia chegar na metade do louco? caminho e ia se perder. Não, aliás, cara. ninguém iria, né? Ninguém no primeiro iria. momento. Mas as pessoas são livres pra escolher, né? São free to choose. Eu diria Milton Friedman. Free to choose. E a galera certeza... falando de juntar todos os bilionários e criarem centenas de submarinos pra colocar todos os bilionários e que explodisse tudo lá. Quanto tempo duraria o planeta sem os bilionários? Eu sempre faço essa pergunta. Não duraria mais de um ano. Não duraria mais de um ano. E sem todos os políticos? Iria muito bem. Iria muito bem. Essa é a questão que a gente coloca em jogo. Muito obrigado, Rodrigo Livramento, por estar aqui com a gente no primeiro episódio, estreia do nosso podcast. Eu acho que estreia muito bem posicionada, muito bem feita. E vamos em frente. Quer se despedir da galera? Quer falar alguma coisa para fechar? Cara, só agradecer pelo convite de estar aqui e desejar muito sucesso ao Pod Já, primeiro podcast de Jaraguá para o mundo, para o Brasil. Eu acho que aqui em Jaraguá a gente tem muitas pessoas que têm uma história fantástica, que precisam ser melhores divulgadas, melhores conhecidas. Isso tem a oportunidade de ser esse cara que vai apontar e difundir aí muito conhecimento para quem é de Jaraguá e de fora. Bora, vamos tentar. Mais um projeto, mais um dia para mais um pôr do sol. Vamos lá. Vamos embora? Bora.